Olá, bom dia, paz do Senhor, o Ministério Ouvindo Deus Falar está no ar. Glória a Deus, hoje eu vim falar de 5 pilares para a igreja, 5 pilares da igreja. O primeiro pilar, é somente a Bíblia. O segundo, somente Cristo. O terceiro, somente a graça. O quarto, somente a fé. E o quinto, somente a Deus, toda a glória e louvor. Honra, glória e louvor. Então vamos falar do primeiro, somente a Bíblia. Louvado seja Deus. Em 2 Timóteo 3, 16 e 17 está escrito assim, olha. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, glória a Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. A Bíblia é o centro, de um culto cristão. Uma igreja verdadeira, não existe outra verdade acima da Bíblia. Ela é a verdade da palavra de Deus. Então, o primeiro pilar é a palavra de Deus, é a Bíblia. Primeiro pilar. O segundo pilar, nós vamos falar somente Cristo. Que devemos orar somente ao Pai, em nome de Jesus. Cristo, um cristão verdadeiro, acredita que somente Jesus salva e somente Ele é digno de receber louvor, porque foi Ele que foi morto para que uma igreja se levantasse, pudesse estar de pé hoje. E nós vamos falar, glória a Jesus, está lá em 2 Timóteo 2,5, que diz bem assim. 2 Timóteo 2,5 que diz, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, o segundo pilar é somente Cristo. Foi Jesus que morreu por mim, por você, para que hoje nós estivéssemos de pé, uma igreja de pé, morreu pelos nossos pecados. Então, somente a Cristo. Primeiro, somente a Bíblia, é o pilar da igreja. Segundo, somente a Cristo, louvado seja Deus. O terceiro, somente a graça, glória a Jesus. O que é graça? É um favor imerecido. Saber que, pela graça, os meus pecados foram perdoados, E que a graça não vem de obras, Apaga todos os meus pecados e é um favor imerecido. E nós vamos falar da graça, louvado seja Deus, em Efésios 2, 8 e 9, que diz bem assim. Efésios 2, 8 e 9, que diz assim. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de Deus, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Um favor imerecido, Perdoa-se a necessidade de obra alguma, perdoa os meus pecados. Um favor imerecido apagou os meus pecados. Isso é graça. Louvado seja Deus. Então, primeira Bíblia, segundo Cristo, terceira graça. Louvado seja Deus. E agora vamos falar do quarto, que é somente a fé. Glória a Deus, somente a fé. E o que é que me diz em Romanos? Louvado seja Deus. Romanos, está escrito Romanos 1,17, diz assim. Porque nele não se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mas o justo viverá da fé. Então, o quarto pilar é a fé. Primeiro, Bíblia, Segundo, Cristo. Terceiro, graça. Quarto, fé. O que me diz da fé? Não precisa de um lugar, não precisa de um ritual, de imagens sagradas, de objetos sagrados. A Bíblia já diz, é clara, o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. O que é fé? O fé é o firme fundamento, louvado seja Deus, das coisas, está aqui, em Hebreus, a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então a fé, o que é fé? É a certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperem e a convicção dos fatos que não se veem. Então aqui em Romanos 1,17 diz, porque se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Glória a Deus. Eu e você vivemos por fé. Primeiro, Bíblia. Segundo, Cristo. Terceiro, a graça de Deus. Quarto, a fé.
E quinto, somente a Deus toda glória, toda honra e todo louvor. Somente a Deus, um cristão verdadeiro, né, presta toda a glória, toda a honra, todo o seu louvor. Louvado seja Deus, a Deus, né? Há pessoas se baseando em cantores gospel, né? Há um estrelismo. Eu só vou adorar, preciso de louvores novos, de canções novas para adorar a Deus. Você adora a Deus fechando teus olhos e contemplando a natureza, contemplando a majestade de Deus em pequenas coisas, sendo grato a Deus, você adora a Deus, né? Então, a Deus, adorar a Deus, somente a Deus, né, devemos prestar esse louvor. Em Isaías, está escrito em Isaías 42:8, diz bem assim: eu sou o Senhor, somente Deus, eu sou o Senhor. Este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Então, somente a Deus toda a honra e toda a glória. Em Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor. E este é o meu nome e a minha glória, pois a outro não darei, e nem o meu louvor à imagem de esculturas. Está na Bíblia, Isaías 42:8. Então vamos estar assim, sabendo que os 5 pilares da Bíblia, né, louvado seja Deus, primeiro a palavra de Deus. Somente a Bíblia, somente a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, né, por Deus. Segundo, Cristo, foi ele que morreu, né, para que hoje eu tivesse vida e vida em abundância, né? Somente a graça, saber que eu recebi a graça, um favor imerecido, os meus pecados foram perdoados e que a graça não vem pelas obras, louvado seja Deus, né? E outro, quarto, somente a fé. O cristão vive por fé, de fé em fé, e o justo viverá por fé, é a certeza das coisas que não se esperam, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o quinto, somente a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ele diz que eu sou o Senhor e não dou minha glória, não divido. Então eu e você precisamos saber disso. São pilares, louvado seja Deus, que me edifica a cada dia, de eu saber, de eu dar um passo a cada dia, de saber que somente a Bíblia, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente Deus me leva e me faz ter uma vida plena em Cristo Jesus, amém? Se vocês gostarem desse vídeo, dê seu like, compartilhe, né? Divulgue, comece a divulgar, a compartilhar, né? Para que mais pessoas possam ouvir e serem abençoadas. Então, que o Senhor possa estar assim abençoando você rique e poderosamente em nome de Jesus, amém?